A partir de agora, o programa das paróquias entra no ar. Um momento de fé e de paz. Tudo sobre as paróquias, o evangelho do dia, as mensagens e os avisos. Está no ar. Programa das paróquias. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 15 de fevereiro. Estamos celebrando, vivenciando juntos a quarta-feira da sexta semana do tempo comum. Aqui quem vos fala é o Padre Luiz Fernando, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do nosso querido bairro Aeroporto. Vamos passar este momento juntos, meditando a palavra do Senhor através da proclamação e meditação do Evangelho do dia de hoje, e também iremos continuar juntos a nossa catequese a respeito do papel de Maria em nossa vida de fé. Abramos o nosso coração, preparemos o nosso espírito, porque vamos agora proclamar a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele, e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para a casa e lhe disse: "Não entres no povoado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus é sempre luz para a nossa vida. A palavra de Deus é sempre alimento e sustento da nossa vida de fé. Temos que sempre compreender
e ler a palavra do Senhor dentro do seu contexto no qual ela foi escrita. Estamos acompanhando ao longo dos dias de semana o evangelista Marcos. E o evangelho de hoje, que conhecemos como a cura do cego de Betsaida, está inserida dentro de uma grande sessão. Ela encerra o que nós chamamos de a sessão dos pães, que começa no capítulo 6 de Marcos e vem até o capítulo 8, no versículo 30. Hoje, por exemplo, o evangelho, logo depois do texto proclamado na região de Cesareia, Pedro irá reconhecer Jesus como o Messias. Na verdade, Marcos nos conduziu até aqui, passo a passo, com a primeira parte do seu evangelho. Com a segunda, ele irá nos levar até a profissão de fé do centurião. Meu querido irmão, minha querida irmã, a segunda parte do evangelho de Marcos está organizada em torno de um triplo confronto com a palavra que explica esta sessão do pão. A sua recordação constante quebrará a dureza do nosso coração. Aprenderemos o que devemos pedir e, como o cego Bartimeu, obteremos a iluminação definitiva. Na verdade, este resultado aparece antecipado na cura do cego de Betsaida, que vê tudo claramente e à distância. Semelhante a essa visão, só a do centurião romano, a pessoa cultural e religiosamente mais distante de todas, que porém vê com clareza o Filho de Deus em Jesus crucificado, distância máxima de Deus. A pergunta do evangelho de hoje é esta: você está vendo alguma coisa? É a pergunta que Jesus faz ao cego, para que os discípulos, cegos também eles, entendam. A narração da cura do cego de Betsaida também tem duas partes que representam as duas etapas fundamentais da nossa caminhada de iluminação. A primeira nos leva a reconhecer o Messias, nossa esperança. A segunda nos faz reconhecer, além de toda a esperança, o Filho de Deus que nos ama e dá a sua vida por nós. É como se a cura do cego de Betsaida compendiasse todo o Evangelho de Marcos. Nesta manhã podemos nos perguntar, por que duas partes? Porque é complexo, custoso e demorado curar a nossa cegueira. Foram necessárias duas multiplicações de pão, duas viagens de barco, duas intervenções no surdo e agora também duas intervenções no cego. Aquilo que Jesus fez pelos vários miraculados é o que Ele quer fazer com cada um de nós, comigo, com você, conosco. Com tudo isso, meu querido irmão, minha querida irmã, já se conseguiu algo que reconhecessem Jesus como o Messias, mas é ainda uma compreensão muito imperfeita que ignora o mistério profundo do pão. Logo em seguida, Jesus começará a dizer claramente a palavra que os nossos ouvidos não querem ouvir, a palavra escondida na semente. Aliás, a palavra é semente que morre e produz fruto. A cura do cego de Betsaida é, na verdade, a grande esperança do discípulo. A misericórdia de Jesus, sempre em ação, acaba por triunfar de toda a nossa surdez e de toda a nossa cegueira. Tem razão o lavrador com seu teimoso exemplo de paciência. O lavrador semeia todos os anos, semeia em todo tipo de terreno e, apesar das intempéries e frustrações, espera que a próxima colheita seja melhor que a anterior. Da mesma forma,
A palavra, de dia e de noite, chova ou faça sol, faz brechas nas fissuras do nosso coração de pedra, vai pondo suas raízes e cresce. O evangelho que meditamos juntos nesta manhã, a cura do cego de Betsaida, como a do surdo, custa a Jesus gemidos de dor e cansaço. Aquele que com uma simples ordem silencia o mar e o mal, aquele que contra a vontade cura a hemorroíça e com uma só palavra ressuscita a filha de Jairo, enfrenta agora a sua obra mais difícil. Seu preço e sua paga serão a cruz. Deixemos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, esta palavra penetrar em nosso coração no dia de hoje. Deixemos que esta palavra transforme a nossa vida e transforme as nossas cegueiras em capacidade de enxergarmos sempre a obra de Deus em nossos irmãos e em nossas irmãs. Deixemos ainda que a cura do cego de Betsaida seja para todos nós a cura que buscamos das cegueiras, das incapacidades de podermos ver, compreender e nos aproximar de todos os nossos irmãos e irmãs que necessitam da nossa ajuda. Concluamos esta nossa meditação do Evangelho do dia, dirigindo a Deus uma pequena oração. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos juntos ao longo deste ano, nas quartas-feiras, em nossos encontros através das ondas da Rádio Educadora, fazendo juntos uma catequese sobre o papel de Maria em nossa vida de fé. Já fizemos algumas introduções gerais, já percorremos o Evangelho de Marcos, percorremos também o Evangelho de São Mateus e agora estamos andando pelas páginas do Evangelho de São Lucas. Estamos olhando Maria, primeiramente nas páginas de Lucas, como a discípula do Senhor. Também já olhamos Maria como aquela que acolhe a proposta de Deus. Hoje vamos iniciar esta nossa catequese meditando sobre alguns versículos ainda do Evangelho de Lucas que nós conhecemos muito bem. Em duas ocasiões no Evangelho de Lucas, no capítulo 2 mesmo, Lucas nos diz que Maria é aquela que guarda a palavra no coração. Por duas vezes, portanto, Lucas nos faz perceber que a Virgem Maria é aquela que guarda no coração os acontecimentos e procura descobrir o seu sentido. Na primeira vez, depois do nascimento de Jesus, está lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 19. Ela está contente e surpresa, como toda jovem mãe. Deve ter olhado seu bebê e amamentado-o com carinho. O menino Jesus está envolvido em panos e deitado no local onde o gado se alimenta. Então eles recebem a visita dos pastores. Quanta coisa para pensar, para meditar, para descobrir o sentido. O que vai ser desse menino? Como educá-lo bem? De que maneira amá-lo? Na segunda vez, o menino está crescido. É adolescente, um rapazinho com seus 12 anos. Curioso, cheio de iniciativa, ousado, Jesus se encontra no templo conversando com os doutores. Ouve e questiona.
já antecipa com esse gesto o que ele vai fazer bem mais tarde. Diz uma frase que Maria e José não compreendem: não sabíeis que eu devo estar na casa de meu pai? Maria, mesmo sem entender, guarda no coração, pensa, reflete, medita, procura o sentido, conserva a lembrança dos fatos, diríamos nós hoje, faz memória. Quando o evangelista põe 2 vezes essa mesma atitude no começo e no fim da, digamos assim, vida familiar de Jesus, quer dizer que era algo constante em Maria. Ela cultivava um hábito, um jeito de ser. Maria vive um dos traços marcantes da espiritualidade do povo da Bíblia: a memória, a recordação. A Escritura judaica continuamente apela para que, recordando o passado, tenhamos gravado na mente e no coração como Deus fez maravilhas pelo seu povo, escolheu-o e deu-lhe uma nova missão. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, para ser fiel a Deus e somente a Ele servir, o povo deve sempre recordar que foi libertado do Egito, da casa da escravidão, que caminhou muitos anos no deserto, passando enormes dificuldades e sendo educado por Deus, que o Senhor fez com ele uma aliança válida no passado e no presente. A infidelidade e o pecado começam com o esquecimento. Apaga-se da memória da mente e da memória do coração, como Deus foi misericordioso com o seu povo. Os profetas trazem de volta essa consciência perdida, denunciam o esquecimento, resgatam a atualidade da aliança. Por isso clamam com tanta insistência, conforme podemos observar no profeta Isaías: ouvi isto, ou lembrai-vos. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, recordar não é nostalgia, não é volta saudosa ao passado. Trata-se de recordar para acordar, tomar consciência, voltar-se para o Deus da vida. Diferentemente de outros povos que faziam do culto religioso predominantemente um resgate simbólico do ciclo da natureza, o povo de Israel cultua a Deus, recordando-se de sua ação criadora e libertadora e renovando o compromisso com a aliança. Podemos, por exemplo, observar isto em muitos salmos, que são orações de memória, atualizadas para o presente em forma de súplica, louvor ou ação de graças. Veja aí, por exemplo, em sua Bíblia, os salmos 44, 48, 78, 80 e tantos outros mais. A recordação tem um efeito estimulador. No momento do sofrimento, da perseguição e do fracasso, mostra que a situação atual não é definitiva. Da mesma forma como Deus atuou no passado, criando a partir do caos e libertando desde a escravidão, irá conduzir seu povo para um momento novo. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, ao desvendar a personalidade espiritual de Maria como discípula do Senhor, que ouve e medita os acontecimentos, Lucas está tocando numa característica básica da espiritualidade bíblica. Digo mais ainda, em leitura contemporânea, diríamos que esse traço de Maria diz respeito a todo ser humano que é maduro e equilibrado. Vivemos nós hoje numa sociedade onde as coisas acontecem com muita rapidez. O ritmo de vida da cidade é acelerado. Acordar cedo, comer depressa, enfrentar o tráfego pesado, trabalhar e estudar, voltar tarde para casa faz parte da rotina de muita gente. E nem o lar mais
é lugar de sossego. Estamos cercados de sons que vêm de todos os lados e também do bombardeio de imagens da televisão. Com toda essa agitação e barulho, temos muita dificuldade em parar e escutar a voz interior. Então os acontecimentos passam por nós, mas não entram. São como água de tempestade sobre a terra, que cria enxurrada e erosão, mas não penetra. Somos parte de um mundo hoje com pouca memória. Fatos importantes ocorridos há 1 ou 2 anos desaparecem da nossa lembrança como se fossem de um passado remoto. Somemos a isso ainda a sobrecarga de informações que não temos tempo sequer de assimilar. Vivemos, gente boa, um fenômeno pessoal e social intimamente relacionados. Somos uma geração que cada vez menos alimenta a consciência histórica. A mídia cria fatos novos que facilmente desaparecem de cena, dando lugar a outros. Não há tempo para deter-se, refletir, pensar, elaborar. A sociedade moderna gera jovens e adultos que vivem como num barco sem rumo, ao sabor do vento e da maré, pois não assumem suas histórias individual nem coletiva. São conduzidos por outros e não encontram a ocasião de tomar nas mãos o leme de sua existência. Simplesmente não têm tempo para pensar, nem se dispõem a criá-lo. Depois do nosso intervalo, vamos continuar ainda nesta nossa reflexão e meditação a respeito de Maria, sendo aquela que guarda a palavra sempre no seu coração. A Palavra da Fé. Programa das Paróquias. Meu querido irmão, minha querida irmã, falávamos há pouco da necessidade de juntos de Maria aprendermos todos nós a termos uma consciência mais histórica. Podemos ainda assim nos perguntar: o que significa ter uma consciência histórica? Vejamos bem, as pessoas e os povos somente nutrem a consciência histórica quando refletem sobre os fatos, conferindo-lhes sentido e estabelecendo relação entre eles. E uma existência equilibrada e saudável exige a criação de um espaço interior no qual a pessoa vai conectando os acontecimentos e procurando o seu sentido. Ela percebe então que sua vida não é um mero suceder de fatos, de experiências prazerosas e tristes, de vitórias e fracassos. Toma consciência dos processos, das metas a estabelecer, avalia ainda os passos dados, saboreia as experiências afetivas e amorosas significativas, faz uma memória do coração que a alimenta nos momentos difíceis. Com isso, pode manter vínculos afetivos duradouros e profundos, pois o amor necessita de memória para não se perder diante das crises. À medida que a pessoa exercita esta atitude de guardar no coração e buscar sentido para os fatos, transforma-se num aprendiz, num discípulo. Quando acontece alguma experiência forte, ela vai além do nível elementar da satisfação ou da dor. Procura descobrir o que aprendeu com a experiência. E assim cada novo desafio se transforma em aprendizagem existencial. Então ela não envelhece. Mesmo que tenha idade avançada, está sempre aprendendo com a vida. Vai conquistando a sabedoria, que é o conhecimento com sabor e sentido, o saber que alimenta e unifica a nossa existência. Meu querido irmão, minha querida irmã, o homem e a mulher espiritualizados não se caracterizam pela quantidade de orações
e devoções exteriores que praticam. Antes, são seres humanos capazes de interpretar sua história à luz de Deus e aprender com ela. Percebem os sinais de sua presença na existência pessoal e social. Cultivam a interioridade como capacidade de dar sentido e unidade às múltiplas experiências da vida. Depois do ruído das muitas palavras, entram no silêncio de quem reverencia o mistério de Deus. Nesse mistério repousam e dele buscam forças, pois a meditação avançada alcança um estágio no qual escasseiam as palavras e os raciocínios. É entrega e presença, recordação orante, silêncio, ação de graças, adoração e louvor. Se compreendermos assim o cultivo da meditação como uma dimensão humana indispensável, como o caminho para o autoequilíbrio e ser aprendiz da existência, descobriremos também um novo sentido para a relação entre ação e contemplação, pastoral e espiritualidade. De um lado, colocamo-nos à disposição do projeto de Deus, realizando ações eficazes. De outro lado, precisamos recolher-nos e silenciar. Quanto mais intensa e forte nossa missão, mais necessitamos mergulhar em Deus. Ou como diz o poema do compositor brasileiro Beto Guedes, a abelha fazendo o mel vale o tempo que não voou. Maria nos ensina, enfim, a cultivar a interioridade, a meditar, guardar as coisas no coração, buscar sentido nos acontecimentos e prepararmos-nos para o que vai acontecer. Ela se parece com uma abelha que recolhe o néctar de Deus na vida e o transforma em mel. Colhe, recolhe, elabora e oferece doçura. Meu querido irmão, minha querida irmã, aproveitemos ainda este nosso encontro de hoje para meditarmos sobre mais uma característica que o Evangelho de Lucas nos apresenta em relação à Virgem Maria. Vamos agora olhar o capítulo 1 de Lucas, dos versículos 42 ao 45, e vamos tentar ler este texto percebendo Maria como a discípula que dá bons frutos. Lucas nos conta, portanto, que logo depois da anunciação, Maria sai às pressas para visitar sua parenta Isabel. Parte de Nazaré, que ficava na Galiléia, para outra região que estava situada na Judéia, distante dali no mínimo mais ou menos uns 120 quilômetros. Talvez Lucas não tivesse clara essa intenção, mas todos nós, quando lemos o texto da visitação, descobrimos que Maria é missionária. Transbordando da graça de Deus, não quer guardar para si. Vai partilhar com sua prima, já de idade avançada, que está grávida e necessita de cuidados. Discretamente, ela já leva Jesus para os outros. Isabel sente logo o resultado. O feto se movimenta dentro dela. Quando se saúdam e se abraçam, o Espírito Santo inunda o ambiente e elas transbordam de alegria. Maria está cheia de Deus, Isabel também. E nessas duas mulheres grávidas se encontram em semente seus filhos João Batista e Jesus. Já estão lado a lado, o precursor e o Messias, o que prepara e o que realiza a boa nova, o profeta de Deus e o Filho de Deus. Que lindo encontro! E é por conta disso que Isabel proclama: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs,
O que significa esta frase? Bendita és tu entre as mulheres. Vejamos bem, Lucas, ao escrever o seu evangelho, coloca na boca de Isabel um louvor que faz eco de duas passagens das escrituras judaicas, nas quais se reconhece a participação de mulheres especiais na luta e na vitória do povo de Deus. No livro de Juízes, lá no capítulo 5, no versículo 24, bendisse Jael, filha de Éber, por participar da luta contra a opressão dos cananeus, golpeando o homem chamado Sísara. No livro de Judite, lá no capítulo 13, os versículos 18 a 20, se louva a própria Judite que com imensa coragem e também inteligência estratégica eliminou o general do exército da Assíria, Holofernes. Maria é colocada assim dentro da história das mulheres fortes do povo de Israel, que contribuíram para mudar a sorte da sua nação. Bendita significa um louvor à pessoa e reconhecimento que ela é destinatária da bênção e do favor de Deus. Reforça o sentido das expressões cheia de graça ou agraciada, ou mesmo em contraste graça junto a Deus, que podemos observar no relato da Anunciação. Bendita entre as mulheres, quer dizer, a abençoada por excelência. Mas isso, meus queridos irmãos e irmãs, não significa um mero privilégio, e sim graça que possibilita uma resposta mais intensa ao apelo de Deus. Em Maria se encontram a gratuidade do amor superabundante de Deus e a entrega generosa do ser humano, ou seja, a graça e a fé. Bendita é o fruto do teu ventre, significa que a fé torna Maria fértil de corpo e alma. Por causa de sua adesão a Deus, do seu compromisso com o projeto divino, Maria realiza a bênção de fertilidade prometida ao povo de Deus, que podemos encontrar lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 28. Conhecendo a fé de Maria, semeada, cultivada e amadurecida em belos frutos, podemos entender as reações e expressões de Jesus narradas por Lucas nos relatos da vida pública de Jesus. Longe de ser uma ofensa à sua mãe, as palavras de Jesus revelam, podemos dizer assim, o segredo de Maria. Seu principal mérito está em ser uma pessoa de fé, que acolhe a palavra de Deus e a concretiza. Ser mãe é uma consequência de sua fé e uma forma dela realizar a vontade de Deus. Quando os familiares de Jesus vão procurá-lo e não conseguem alcançá-lo por causa da multidão, ele diz assim, Lucas 8, 21, minha mãe e meus irmãos são estes aqui que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Outra vez, Jesus está falando à multidão quando uma mulher grita repentinamente, feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Gente boa, as imagens de ventre e seios aludem claramente à maternidade biológica. Dentro da cultura judaica da época, a mãe deveria receber os méritos de ter um filho tão importante. A frase de Jesus, na visão de Lucas, rompe o esquema de privilégio familiar e destaca novamente que a importância de Maria vem, em primeiro lugar, de sua fé ativa, ao escutar a palavra de Jesus e a transformá-la em gesto. Jesus respondeu, felizes, sobretudo, são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Alguns séculos depois de que Lucas escreveu o seu evangelho, Santo Agostinho dirá que Maria concebeu Jesus primeiro no coração e depois no corpo.
Antes de ser a sua mãe carnal, ela o acolheu pela fé. Sem a fé, de nada adiantaria ela ter se tornado a mãe do Senhor. Santo Agostinho captou bem a mensagem do evangelista Lucas. Resumidamente, podemos nos perguntar agora: qual é a principal característica de Maria, segundo o Evangelho de Lucas? Pois bem, Maria encarna com fé a palavra de Deus, guarda-a no coração e a coloca em prática, dando muitos frutos. Esses são também os traços básicos de todo discípulo e discípula de Jesus. Pela sua fé, Maria é o exemplo do cristão, seguidor e aprendiz do Senhor. Em Maria, a fé se traduz em ser mãe, educadora e discípula de Jesus. Mas sua importância não reside, em primeiro lugar, na maternidade, e sim na fé, compromisso radical e inteiro a Deus e ao seu projeto. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, dirijamos a Deus também hoje uma oração diante de toda esta caminhada que estamos fazendo com Lucas, encontrando as características mais básicas e perfeitas da Virgem que este evangelista relata para nós. Obrigado, Senhor, pois nos deste Maria como tua perfeita discípula. Ensina-nos a acolher a tua palavra na fé. Ajuda-nos a cultivar a interioridade. Faze de nós realizadores da palavra. Multiplica em nós as sementes do bem e os frutos do teu reino. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, na próxima semana vamos continuar juntos esta nossa caminhada pelas páginas do Evangelho de São Lucas. Ainda temos coisas muito boas para podermos aprender com a Virgem Maria, que este evangelista tão cuidadoso colocou nas páginas do seu Evangelho. Vamos ainda meditar Maria como a peregrina na fé. Vamos ainda olhar algumas características como a pobreza e a justiça no Evangelho de Lucas, através da Virgem Maria. Vamos conhecer ainda o Magnificat, que é aquele bonito canto que Lucas colocou na boca da Virgem Maria. Aproveitando este nosso momento de encontro, este nosso momento de meditação, quero deixar aqui alguns avisos e também alguns convites da nossa querida comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá do bairro Aeroporto. Hoje, quarta-feira, nós temos a partir das 13 horas, a partir da 1 da tarde, a adoração ao Santíssimo Sacramento lá na igreja paroquial. Às 19h30, nós temos a missa e também a novena em louvor a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Amanhã, quinta-feira, dia 16, às 19h30, teremos louvor na capela Nossa Senhora de Fátima e também o Terço dos Homens. Também amanhã, às 19h30, iremos celebrar a missa na capela Santa Luzia. Depois, às 20 horas amanhã, atenção, temos curso de pais e padrinhos para a preparação do batismo. Se você vai batizar o seu filho ou foi convidado para ser padrinho e madrinha, amanhã é o dia do curso de batismo, às 20 horas, lá no salão paroquial. Sexta-feira, dia 17, às 19 horas, temos o Terço das Mães. Todas estão convidadas a rezar junto conosco. E também amanhã, na sexta-feira, dia 17, temos às 20 horas a continuidade do nosso curso bíblico.
Eu quero convidar aqui a todos, se quiserem se juntar a nós. Como disse na missa domingo, o nosso salão é bem grande, sempre cabe mais um. Estamos estudando juntos as páginas do Evangelho de São Mateus. No próximo sábado, às 15h30, teremos a reunião com os nossos catequistas. Às 17 horas, temos a reunião com a pastoral do dízimo. E às 19h30, iremos celebrar a missa na Capela Nossa Senhora de Fátima, na Vila Leão. No próximo domingo, dia 19, convidamos a todos para participarem junto de nós das nossas missas lá na Igreja Matriz, às 8 da manhã e também às 19 horas. Sempre somos muito bem-vindos, bem-vindas na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez, do fundo do coração, agradeço a sua companhia nesta hora em que passamos juntos. Agradeço a possibilidade de poder estar junto com você em sua casa, em seu trabalho, também, quem sabe, até dentro do seu carro. Louvado seja Deus por esta abertura de coração, pela partilha da palavra que estamos fazendo e também pela catequese sobre Nossa Senhora, que junto estamos realizando às quartas-feiras. Vamos, neste momento, pedir ao Senhor que abençoe a todos nós, nos guarde, nos proteja ao longo de todo este dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, celebrada e venerada lá em nossa paróquia, como a querida Mãe do Perpétuo Socorro, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos guarde, vos proteja e vos ilumine, que esta bênção alcance a vossa casa, o vosso trabalho e, sobretudo, o vosso coração e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos um ótimo dia, um forte abraço e até a próxima quarta-feira, se o bom Deus assim nos permitir. Amém. Você acabou de ouvir Programa das Paróquias, aqui na Educadora.